Cada um de nós naturalmente tem uma imagem de si e espera transmitir ou transpassar uma imagem para os outros. Espera que os outros tenham uma visão a respeito de nós mesmos. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Sobre o nosso desejo daquilo que o nosso vizinho pensa de nós, daquilo que os nossos parentes pensam de nós, aquilo que os irmãos da igreja pensam de nós. Quando nós pensamos numa autoimagem, auto com U aqui, não é uma imagem própria, que a Bíblia fala sobre isso? Qual é a ideia que o Senhor nos passa em sua palavra sobre o que nós devemos pensar a respeito de nós mesmos? E esse texto aqui, de um modo muito especial, diz que ninguém deve pensar de si além do que convém. Eu estou falando de Romanos 12, a partir do versículo 3 até o versículo 8, eu quero convidar vocês a que abram suas Bíblias comigo nesse texto, por favor. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3, onde Paulo nos fala sobre a nossa mente, nos fala sobre o nosso coração, e ele nos desafia a termos uma autoimagem que seja correta, que seja bíblica. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. E o que preside, com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. Muito bem, que texto fantástico esse daqui, não é? A palavra de Deus nos ensina aqui que nós devemos ter uma analogia do nosso próprio corpo quando nós pensamos a respeito da nossa participação dentro do corpo de Cristo, daquilo que Deus espera de nós. Paulo nos apresenta aqui a analogia do corpo, que é aplicada ao corpo de Cristo e nos mostra a visão correta que cada um tem que ter de si mesmo. Quem pensa de si mesmo além ou a mais do que convém, essa pessoa não é membro do corpo de Cristo, ela está fora do corpo de Cristo. Isso é muito sério. A autoimagem bíblica é aquela na qual o cristão ele se esvazia de si mesmo para se encher de Cristo, a fim de que a imagem de Cristo apareça por meio dele. E esvaziar-se de si é algo fácil? O que vocês pensam? Esvaziar-se de si é algo natural a nós? Ou será que o nosso coração é propenso a encher-se de sonhos, encher-se de vontades, encher-se de, enfim, coisas que nos são gostosas e pessoais enfim, que enchem a nossa alma? É óbvio que, naturalmente, nós somos inclinados a nos enchermos de todas essas coisas, ao invés de nos esvaziarmos de tudo que possa dizer respeito a nós mesmos. E Paulo nos diz aqui no versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. A graça que foi dada ao apóstolo Paulo, quando ele diz aqui, segundo a graça que me foi dada, foi a graça de escrever aquilo que o Senhor Deus colocou em sua boca. Mas nós devemos pensar que não é Paulo quem escreve, mas Deus quem escreve aqui. Por isso ele reconhece que é segundo a graça que lhe foi dada. Não são orientações de um homem para outros homens, mas de Deus para nós. Deus está falando aqui. E o que ele diz é que ninguém deve pensar de si além do que convém. Ou seja, ninguém deve se achar mais do que os outros. Ninguém deve achar que merece mais glória, mais elogios, mais aplausos do que os outros. Ninguém deve esperar ser mais lembrado do que os outros em um momento ou outro da vida.
Mas permita-me aqui dizer que isso é praticamente impossível de acontecer. A gente é naturalmente inclinado para o mal. O nosso coração quer o aplauso. O nosso coração quer a plateia, quer o elogio. Pelo menos a gente quer que o nosso vizinho pense bem da gente. A gente não gosta da ideia de que as pessoas pensem mal da gente. O nosso coração caído quer o louvor e pensar de si além do que convém. É interessante isto. Significa tirar de Deus o que pertence somente a Ele. Somente a Deus pertence o louvor e a glória e o elogio. E quando nós queremos trazer isso para nós, nós estamos roubando dele. Devemos pensar, o texto bíblico diz aqui, com moderação a respeito de nós mesmos, freando os pensamentos de glória, freando os pensamentos que são resultados de estarmos separados de Deus. Então, tome cuidado com os seus pensamentos. Tome cuidado com a sua mente. E é justamente por isso que o apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, ele nos recomenda a oferecermos a nossa vida como um sacrifício vivo a Deus e que nós vivamos não conforme o mundo vive, mas diferentes do mundo e que tenhamos uma mente renovada. Veja comigo nos versículos 1 e 2, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não vivam conforme o padrão desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quem pensa de si além do que convém, quem não pensa de si, melhor dizendo, além do que convém, mas que pensa moderadamente, essa pessoa vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas quem pensa de si além do que convém, nunca vai experimentar a vontade de Deus. Nunca vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa pessoa vai viver para sempre um cristianismo amargo, um cristianismo triste, um cristianismo estagnado, justamente por sua mente estar cheia de si, ao invés de cheia de Deus. Lá no seu Sermão do Monte, Jesus ele nos convida a sermos pobres em espírito, ou seja, vazios de si mesmo, e de interesses egoístas, de sonhos irreais. Ele diz o seguinte lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, versículo muito conhecido: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres em espírito? Os pobres em espírito são as pessoas que realmente são felizes na Bíblia. Os verdadeiramente felizes na Bíblia são os pobres em espírito. Essas são as pessoas que realmente se aproximaram de Deus. São as pessoas que conheceram profundamente a altura e a profundidade da sabedoria de Deus. São as pessoas que subiram a montanha e se transformaram em verdadeiros luzeiros do mundo. Os pobres em espírito são pessoas que conseguem, dia após dia, esvaziarem-se de si mesmas para se encherem do Espírito de Deus. São pessoas que sentem a necessidade, dia após dia, de se alimentarem da palavra de Deus, de beberem da fonte da vida, de se alimentarem do pão dos céus. Os pobres em espírito estão sempre satisfeitos em Deus, com Deus. Suas mentes estão sendo diariamente renovadas, seus corações diariamente alimentados. Não há espaço para eles pensarem nas coisas vazias desse mundo, ou pior ainda, em coisas sujas desse mundo. Elas estão sendo cheias por Deus, dia após dia. Tais pessoas são aquelas que não pensam de si além do que convém. Elas têm uma ideia moderada de si, como o texto de Romanos 12 diz. Elas não são como aquela pessoa que está distante de Deus e que vive um coração totalmente vazio de Deus. Não, muito pelo contrário. E é interessante que Paulo diz aqui que cada um de nós deve pensar de si dessa maneira. Ele diz no versículo 3, voltando lá a Romanos 12, 3, que digo a cada um de vocês. Ou seja, Deus quer falar a cada um de nós individualmente. Essa palavra é para você e não para a pessoa que está do seu lado, ou naquela pessoa em quem você está pensando. Deus quer falar comigo individualmente. Eu sou essa pessoa com quem ele diz: não pense, cada um de vocês, cada um,
além do que convém. Quando cada um de nós não pensa de si além do que convém, a gente consegue vencer o orgulho, a gente consegue vencer a soberba. Porém, se a gente pensa de nós mesmos, se nós pensamos de nós mais do que devemos, nós agimos com orgulho, com arrogância, com prepotência. Para esclarecer o seu ponto, Paulo faz a analogia do corpo no versículo 4 e 5 de Romanos 12. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ou seja, a igreja, cada um de nós que aqui estamos presentes, é um corpo. Nós somos um corpo. E neste corpo, ninguém deve pensar de si mais do que convém, ou além do que convém. Fazer isso prejudica a unidade do corpo, que deve ser preservada acima de tudo. Quando a gente se oferece, quando nós nos esforçamos, não é? Diariamente, fazemos guerra contra o nosso próprio coração, para não pensarmos de nós mesmos mais do que convém, nós nos obrigamos a servir os outros membros do corpo, com os dons que Deus nos deu, com humildade de coração. E é justamente isso que Ele espera de nós, que a gente possa servir um ao outro com humildade. Da mesma maneira como Ele nos serve, da mesma maneira como Seu Filho Jesus nos serve. É justamente isso que Ele espera de nós, que a gente ame como Ele nos ama, que a gente se doe como Ele se doa, e que a gente tenha em nós a mesma atitude, o mesmo pensamento, a mesma mente, lembrando lá de Romanos 12, 2, a renovação da vossa mente. Pensando em Romanos 12, 3, em que ele fala sobre nós não termos uma mente. Aqui, então, o que se espera de nós é que nós tenhamos a mesma mente de quem? De Cristo Jesus. E é interessante isso, porque em Filipenses 2, versículos 5 a 11, o mesmo Paulo fala isso aos irmãos de Filipos. Em Romanos, capítulo 2, versículos 5 a 11, ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, a mesma mente, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo os joelhos nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ou seja, então há 3 ou 4 atitudes que nós percebemos aqui de um modo bastante claro. Primeiro, a gente tem que ter o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Você tem o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus? Ou seu modo de pensar é o teu modo de pensar? As pessoas, quando pensam em você, elas pensam em Jesus. Quando elas olham para a sua imagem, elas veem a imagem de Cristo ou elas veem a sua imagem? Quando você não estiver mais aqui, elas vão lembrar de Cristo quando lembrar de você ou elas vão lembrar de você? O que será lembrado a partir da tua história? Não pode ser a tua história, tem que ser a história de Cristo. Porque uma autoimagem é uma imagem que já não existe mais. Tenham em vocês a mesma imagem que houve em Cristo Jesus. E essa autoimagem bíblica é uma imagem na qual você é uma pessoa morta. Qual é a ideia bíblica a respeito da nossa realidade? A ideia bíblica a respeito da nossa realidade é a ideia de pessoas, de homens e mulheres que já morreram. Nós não existimos mais. Nós somos pessoas chamadas a olharmos para nós mesmos com a profunda consciência de que estamos mortos para esse mundo. Estamos crucificados com Cristo. Logo, já não existimos mais. Não vivemos mais. É Cristo quem vive em nós. Porque se insistirmos em resgatarmos o nosso próprio eu e queremos que as pessoas tenham uma imagem especial de nós, uma reputação pela qual temos de zelar diante dos de fora,
Irmãos, nós estamos aqui resgatando o velho homem. E pior do que isso, nós estamos concorrendo com aquilo que é ou seria a vontade de Deus para as nossas vidas, que é a de seu Filho Jesus. Encher até transbordar o copo, até transbordar a taça, a fim de que Ele, através de sua vida, Ele abençoe, Ele ilumine, Ele toque, Ele faça a diferença. E aí, então você seja apenas um vaso. Você seja apenas um vaso da glória dele, apenas um vaso de honra, apenas um vaso que transporta em seu coração um tesouro tão precioso, que abençoa as pessoas, mas você é só esse vaso de barro. Você é esse vaso tão frágil. E de que maneira nós conseguimos e alcançamos isso? Buscando ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, a mesma mente de Jesus. Que mente foi a de Cristo Jesus? O texto nos diz em Filipenses 2,7 que ele se esvaziou. E no verso 8 diz que ele se humilhou. Por isso Deus também o exaltou, a fim de que todo joelho se dobre e toda língua confesse que somente Ele é o Senhor. Primeiro, ele se humilhou. Segundo, ele se esvaziou. Qual é o modo de pensar que há em Cristo Jesus? Humilhação e esvaziamento. É assim que Deus espera que a gente viva também. Não fosse isso, ele não diria o que está em Filipenses 2,5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, de Cristo Jesus. Ele se humilhou e ele se esvaziou. E tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Lembram das palavras do apóstolo Paulo? Lá em Romanos 12:2, sobre a renovação da nossa mente, a fim de que experimentássemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Pois bem, isso é impossível sem que a gente se humilhe e sem que a gente se esvazie. Experimentar a boa vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus é impossível sem que você se humilhe, sem que você se esvazie. E que tipo de humilhação é essa? É quando você se considera mais do que você realmente... É quando você não se considera mais do que você realmente é. E quem você é? Você é somente um servo de Deus. Você é uma serva do Senhor. E é isso que você tem de pensar de si. Você não pode pensar de si mais do que isso, porque pensar de si mais do que isso impede de você ser cheio do Espírito. Quando você se esvazia de tudo para que os planos de Deus se cumpram em sua vida. Ao invés dos meus sonhos, os teus. Ao invés das minhas vontades, as tuas. Não os meus propósitos, mas os teus propósitos. Não a minha mente, não o meu futuro, não nada que seja particular a mim, mas que tudo que seja do teu interesse possa se cumprir em minha vida. Eu quero me entregar. Esta é a atitude que me leva a ter uma autoimagem bíblica. É nessa hora somente que você experimenta a verdadeira felicidade. E Paulo, portanto, vai usar essa analogia, essa comparação, esse paralelo, essa parábola, essa ilustração do corpo para mostrar essa realidade. Em nosso corpo, nenhum membro se considera mais do que os outros. Todos são importantes. O dedo da mão direita não se considera mais importante do que o rim, ou mais do que importante do que o olho, ou a minha perna esquerda mais importante do que o braço direito. Todos são importantes. E quando um se machuca, o corpo inteiro sente a dor. Todos nós sentimos falta, todos nós sentimos por causa de um pequeno membro que está em dificuldade ou em problemas. O que seria de um sem o outro? Essa é a analogia que a gente tem que sempre ter em nossa mente. Sempre tem em nossa mente. Nenhum de nós é mais importante do que os demais. Cada um de nós exerce o seu papel e não deve pensar de si mesmo mais do que convém ou mais do que se espera, à luz da palavra de Deus, com relação a si mesmo. O nome disso é humildade. Como Jesus se humilhou, espera-se que nós tenhamos a mesma atitude, nós também sejamos humildes. E pensando nos dons que nos foram dados, eles o foram para glorificarem a Deus.
e não a nós. E é por isso que Paulo diz que estes dons nos foram dados pela graça de Deus. Olhe comigo nos versículos 6 a 8, que concluem esse verso de Romanos 12 que nós estamos lendo nessa manhã. Romanos 12, 6 a 8, que dizem assim: temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. Todos estes dons nos foram dados pela graça de Deus. Nos foram dados segundo a graça de Deus. Todos eles. Uns possuem uns, outros possuem outros, e ninguém deve invejar o dom de ninguém. Profecia, pregação, ministérios de servir, diaconia, dons como, por exemplo, filmar, tocar, ou outros dons que as pessoas eventualmente tenham para poder servir a outros irmãos no ministério, na igreja, pessoas com o dom de ensinar na escola bíblica dominical, ou de ensinar através de livros que escrevem, pessoas com o dom de exortar, com o dom de aconselhar biblicamente outros, pessoas com o dom e com condições de contribuírem financeiramente, com generosidade, pessoas com o dom de liderarem com firmeza, com sabedoria e com zelo, pessoas com o dom de cuidarem dos outros, exercendo misericórdia e compaixão, e a lista poderia continuar, especialmente em nossos dias, em que a igreja já está bem estabelecida e carece de outros dons para que continue a ser luz. E nós temos Deus derramando muitos outros dons sobre o seu povo nos dias de hoje, à medida que a necessidade desses dons surgem no meio do povo. E quando Deus escolhe dar, é Ele quem dá, porque todo dom perfeito vem diretamente do alto. E quando nós o recebemos, nós precisamos reconhecer que foi Deus quem o deu e o deu para ser glorificado. E nós apenas vemos certa habilidade em nós para que a gente possa servir. Mas se vejo esta habilidade na minha vida, não a vejo para que eu me considere mais do que o outro. A vejo para que Deus seja glorificado e o outro abençoado. E a gente percebe quando a pessoa sente que aquele dom foi dado a ela, mas foi dado para que ela se sinta mais do que o outro. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso não glorifica a Deus. Isso nos leva para longe do Senhor. Todos os dons foram dados pela graça de Deus. Eles não são frutos de uma habilidade na qual a pessoa que o tem merece toda a glória. Eu tenho o meu dom. Eu sei como fazer. Eu sei como tocar. Eu sei como cantar. Eu sei como pregar. Eu sei como evangelizar. Eu sei como operar uma câmera, uma mesa de som. Eu sei como bem recepcionar. Eu sei liderar. Vocês não sabem. Então vocês me reconheçam. Eu só espero um pouco de reconhecimento. Não! A autoimagem, a imagem correta que cada um de nós tem de ter de si mesmo é: eu tenho o que tenho, eu sou do que sou, por conta da misericórdia daquele que me salvou. É por causa da misericórdia, da compaixão dele, que ele me tirou do pecado e do mundo. E colocou em mim tesouros que eu não merecia. E por meio desses tesouros, desses dons, por meio do próprio Evangelho, que eu estou aqui para servir, para abençoar, para fazer diferença, para edificar o corpo de Cristo. Esta é a imagem correta que temos de ser. E é aqui que ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém. Fazer isso prejudica a unidade do corpo de Cristo. Fazer isso nos afasta uns dos outros. Todos os dons vêm pela graça e devem ser devolvidos a Deus para a sua glória. Todos os dons foram dados por Deus para a glória de Deus e para que nos edifiquemos uns aos outros. Embora Paulo mencione dons específicos aqui, todos devemos fazer de tudo. Embora nem todos tenhamos recebido o mesmo dom para edificar. É interessante que ele fala de 7 dons aqui, não é? Vejamos os dons que ele nos fala aqui. Ele fala dos dons da fala, como profecia, ensino e encorajamento, não é? O dom de profecia, o dom do ensino,
E o dom do encorajamento, o dom da exortação e os dons do serviço, que seriam os dons da diaconia, os dons em que nós não ensinamos nada, mas são necessários para que o corpo de Cristo continue. Como, por exemplo, o ministério, que seria servir, seria você pegar a bandeja na mão e sair. O que está precisando? Isso eu preciso, eu posso fazer isso. Ou alguém vem aqui à frente ou na frente da sua igreja e diz, olha, nós precisamos de tal responsabilidade, nós precisamos de alguém, de voluntários para fazer tais coisas. E você diz, eu posso fazer isso, eu consigo fazer tal coisa. Ao invés de você ficar sentado com o braço cruzado falando o seguinte, não, isso daí não é para mim, não, o meu dom não é para isso, não, eu sou alguém, eu tenho uma imagem um pouco melhor do que si mesmo, eu sei me ver, eu sei. Não, se você pode e você tem condições, você então deve servir. Isso é ministério também. É você saber que você pode servir, ministrar a outros com diversos dons que Deus lhe deu. Contribuir também faz parte desse dom de serviço, dons de serviço. Liderar ou mesmo mostrar misericórdia. Agir para com pessoas, levando o socorro, levando a compaixão, levando o alento, levando aquilo que a pessoa carece de fato. Assim como a graça foi dada ao apóstolo Paulo, ela também foi dada a cada um de nós. Ele diz lá no início do texto que nós começamos a ler, porque pela graça que me foi dada no versículo de Romanos 12, 3, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que ninguém pense de si além do que convém. Paulo tinha consciência de que foi a graça que deu a ele o dom de lhe fazer o que fazia, foi a graça que fez com que ele escrevesse o que escreveu, foi a graça, embora Paulo fosse alguém tremendamente capacitado, embora o apóstolo Paulo tivesse condições de fazer tudo o que ele fez, mas ele reconhece, foi pela graça que me foi dada. Ele não pensou de si além do que convém. Da mesma maneira, nós devemos reconhecer que a graça foi dada a cada um de nós para que sirvamos onde Deus quer. A graça foi dada a você. Você sabia? Da mesma maneira como a graça foi dada ao apóstolo Paulo, foi dada uma graça a você, para que você sirva onde Deus quer que você sirva. Onde é que você está servindo? É lá. Para que você sirva onde Deus quer e ou não onde você quer. Com o dom ou os dons que Deus te deu e não com o dom que você gostaria que Ele tivesse te dado. E aqui a gente sempre vai ter um problema prático, né? Pessoas que querem servir com um dom que Deus não as deu. E como é que a gente resolve esse problema? Pessoas que querem cantar, mas elas não são afinadas, mas elas dizem que Deus deu dom para elas. E elas arrumam um problema na igreja porque elas querem cantar. E elas acham porque o namorado falou que você canta tão bonito, né? O marido falou que canta tão bem. Ou a esposa também falou que o marido também canta bonito quando ela escuta ele cantando no banheiro e ele quer cantar porque ele acha que tem o dom. E aí cabe ao líder daquele ministério dizer, não, meu amigo, você não tem esse dom. Que constrangimento. Ou a pessoa que quer ensinar e todo mundo percebe que não há naquela pessoa nenhum dom, porque dom não é uma coisa minha. Dom não é uma pessoa, dom não é algo que está na pessoa desde o nascimento daquela pessoa, ou que a pessoa... uma graça do Espírito. Dom é algo que vem do Espírito de Deus, não está em nós. Ele distribuiu o dom do ensino para algumas pessoas, para que essas pessoas edifiquem outras. Mas essas pessoas não são mais do que as outras. Elas não são melhores do que as outras. Elas apenas têm um dom específico, diferente das demais. Mas há pessoas que elas querem ter o dom. E conhece gente assim? O dom do ensino. E aí, como dizer para aquela pessoa, olha, você não tem o dom do ensino. A gente tem um problema prático aqui. Ou pessoas que têm outros dons, ou que querem ter o dom. Enfim, o único dom que a Bíblia nos diz que nós podemos rogar a Deus para que Deus nos dê tal dom, é o dom da profecia. Quando ele nos diz que, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 1 e 2, ele vai dizer que nós devemos buscar com zelo todos os dons, especialmente o de profetizar. Excetuando-se esse dom, nós não temos nenhuma recomendação bíblica de nós devemos buscar outros dons, mas esse todos devemos buscar, o da profecia. Você deve pedir esse dom a Deus.
O dom de que você esteja falando em nome de Deus. Falando, o dom de ser um profeta, uma profetisa de fato. Isso você tem que pedir para Deus. Esse é um dom que está à tua disposição, para todo mundo, porque a própria Bíblia diz, peça esse dom. Peça esse dom. E o que é ser um profeta? Ser um profeta significa ser boca de Deus. Significa ser alguém que andando pelas escadarias de um hotel, do nada acontece um acidente e você tem a oportunidade de, sem que você se planejasse, se programasse, ser um instrumento para ser usado nas mãos de Deus, para falar ao coração de alguém como um instrumento na mão de Deus. É você, no momento específico, abrir a tua boca numa conversa, num ponto de ônibus, na rua, na escola, na padaria, seja onde for, e de repente, sem que você percebesse, a pessoa diz, olha, Deus falou comigo através de você. Ou a pessoa aparecer na igreja num domingo ou outro, o que você está fazendo aqui? Que bom que você veio. Olha, aquela palavra que você me deu, tocou no meu coração. E você fica pensando, mas como? Eu só falei isso e aquilo. Isso significa que Deus, a partir de agora, Ele vai usar você como se você fosse um canal, um cano, um instrumento através do qual Ele chega no coração de alguém. Um profeta. Como um profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento não ficava falando coisas mirabolantes ou sensacionais ou extraordinárias somente. Ele falava também, assim diz o Senhor é isso. Assim diz o Senhor é aquilo. Significará você conhecer profundamente a palavra do Senhor e ser um instrumento nas mãos de Deus, para a glória de Deus. Como é que a gente resolve esse problema de pessoas que acham que tem um dom, mas não tem? Somente tendo uma mente renovada, meus irmãos. E uma mente renovada é uma mente humilde como a mente de Cristo. Uma mente renovada tem uma visão correta sobre si mesmo. Nós somos pecadores, é isso que nós somos. Simples pecadores salvos pela graça. Carentes diariamente desse amor que vem dele. A gente precisa diariamente, assim, voltar à fonte. A gente precisa se alimentar. Nós precisamos voltar a nos encher dele, a fim de que a nossa mente seja renovada de verdade. E a gente consiga ser aquilo que ele espera de nós. Paulo é um exemplo dessa humildade quando ele mesmo diz que é segundo a graça que lhe foi dada, que ele era um apóstolo com os dons que Deus lhe deu. Ele sabia que nada era fruto da inteligência dele, nada era fruto de suas habilidades, da sua mente ou das suas capacidades. Tudo era graça de Deus. Tudo era fruto da bondade de Deus. E é assim que nós devemos pensar de nós mesmos também. Tudo é graça de Deus na sua vida, ou tudo é mérito seu. Tudo é graça de Deus na sua vida, que assim seja, porque sem a graça de Deus, a única coisa que sobra em nós são o pecado e as obras da carne. E você não vai querer, eu também não, que as obras da carne e o fruto do nosso próprio pecado sejam aquilo que as pessoas vejam em nós como arrogância e tantas outras coisas. Deus, por sua graça, Ele mesmo deseja realizar essa renovação em você e em mim. Deus, o próprio Deus, deseja que nós tenhamos uma visão correta sobre nós, para que tenhamos uma visão melhor sobre quem Ele é. Sem uma visão correta de si, você nunca terá uma visão correta sobre Ele. Nunca. Para que tenhamos uma visão correta da glória de Deus, para que a luz de Deus ilumine cada vez mais os nossos olhos tão míopes e que enxergam de maneira tão debilitada, nós precisamos ter cada vez mais uma visão correta de si mesmo. E essa visão é, somos meros servos, carentes diariamente desse pão dos céus, carentes diariamente dessa graça que nos capacite a sermos bênção, a sermos vaso, a sermos instrumentos que levam a sua graça, que levam a sua glória, que levam o seu evangelho para abençoarmos os outros. Assim sendo, teremos uma imagem correta de nós mesmos e tendo essa autoimagem bíblica de nós mesmos, sem dúvida nenhuma, experimentaremos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Deus espera para cada um de nós, que possa ser assim para a sua glória e para a nossa alegria. Amém? Vamos orar? Ó Deus, Deus bendito e todo rico em misericórdia e em graça, eu te louvo porque na tua palavra o Senhor nos desafia
a que não pensemos de nós mesmos além do que convém. É exatamente isso que nós queremos. Que o Senhor nos dê graça para que pensemos com moderação, segundo a medida da fé que o Senhor repartiu em cada um de nós. Porque assim como no nosso corpo, ó Deus, o Senhor nos criou para que cada membro tivesse a sua função, assim também no teu corpo, ó Deus, o Senhor nos dividiu, nos separou, cada um com o seu próprio dom, para que cada um de nós seja uma bênção para quem está do lado. Se não estamos sendo, talvez é porque nós não tenhamos a mente de Cristo em nós, talvez porque estejamos pensando mais do que convém, ou talvez porque nem mesmo estejamos pensando e estejamos enchendo a nossa mente com coisas desse mundo, com coisas vazias, ou mantendo simplesmente vazias as nossas mentes, ó Deus. E nós pedimos nessa hora, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a fazermos como Cristo nos diz lá no Sermão do Monte, que sejamos pobres em espírito, vazios de nós mesmos, a fim de que nos enchamos, ó Deus, de Ti e sejamos uma bênção segundo a graça que nos foi dada para aquele com quem nós convivemos no meio do Teu povo. E não somente com aqueles com quem convivemos, ó Deus, mas com outros também, junto dos quais o Senhor nos colocará no dia a dia, para que sejamos uma bênção, ó Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus, tudo que nós queremos e desejamos é sermos bênção, servir, abençoar, levar esse tesouro que tudo colocaste em vasos de barro tão frágil e que é tão precioso para nós. Em nome de Cristo Jesus nós assim oramos e esperamos. Amém.